Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem? Boa noite, boa noite. Como é que tá, professor? Tudo bem. Tranquilo? Todos bem? Tranquilo. Agora em... Professor, Pode vou falar. fazer uma pergunta. Pode fazer. Aqui estava... Aconteceu a seguinte situação aqui a bordo. Teve um cara dos propulsores aqui da Shuttle, ele estava falando que ele veio instalar uns diodo nos painéis por causa que estava com... que a matriz mandou. Aí, só que ele disse que tem muita fuga de energia. Aí eu perguntei para ele não quis me falar muito. Como é que se acha e se tira a fuga? É fuga de energia, alguma coisa está encostando na carcaça que está fugindo para a massa. Mas como é que eu acho um painel gigante? Como é que eu descubro? Qual seria? Como é que eu poderia começar a procurar? Tá, mas ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo fazer um chaveamento com os diodos? Qual era a ideia do E diodo? é que tá dando... Boa noite, professor. Boa noite. Bom te ver. Tranquilo? Vamos ver vocês também. Pode falar, Patrick. Não, aí, que no caso estava, segundo ele, está dando muita fuga de energia, entendeu? Bom, estava dando fuga onde? No diodo, no sistema, no painel? Segundo ele disse que ia instalar uns diodos, eu acredito que para proteção, né? Só que ele não pôde instalar por causa que tem muita fuga de energia. Aí ele tava falando que um barco da Smith, da SAAM, por causa que essas fugas, ao longo do tempo, ela vai deixando a chapa do casco como se fosse um queijo, ela vai fazendo um monte de buraco. Isso é muito maléfico. Não, porque Aí no... acontece, né? Ela vai para a massa quando tem fuga, né? Tudo vai para a massa. Não adianta. Então, como a massa é a carcaça do navio, né? E como o navio está dentro da água que tem um ataque de cloreto muito alto, a corrente elétrica acaba gerando uma corrosão maior, né? Então, isso que faz os buracos. Por exemplo, num dos trapiches do TECOM, foi um objeto de estudo do concreto submerso e os furos eram feitos pelo ataque de cloreto. Aí fizeram um ensaio e colocaram correntes submersas e viram que isso intensificava o cloreto, né? Então, a corrente elétrica acaba sendo um fator mais agravante. Então, isso que ele falou de acabar gerando furos no casco é verdade, isso aí é comprovado, né? Só que assim, o diodo, ele pode servir como retificador numa etapa de conversão de contínua para alternada, pode também ser para frenar, dentro de uma sala de máquinas, pode usar ele ali, e tu pode usar para chavear, pode fazer um chaveamento com ele. Ah, eu quero que ele abra, que ele feche e tal. Então, a fuga, tá? Numa etapa de retificação, para mim, ela está querendo dizer que tu não tem o suficiente para botar ela num ciclo positivo ou num ciclo negativo, porque tu não tem um formato total de senoide, né? Então, aí eu consigo imaginar. Só que se tu já está trabalhando em contínua, não sei se é o caso, se tu está trabalhando com contínua alternada aí, tu não ter o suficiente, tu ter muita fuga,
Só assim, para tu botar, claro, né? Eu trabalho com diodo comercial aqui para equipamento eletrônico. Diodo de potência, talvez tu tenha que ter, sei lá, 10 amperes, 15 amperes, no mínimo para quebrar a barreira de potencial do diodo, para ele conduzir e não ficar só cortado. Se tu está tendo muita fuga, talvez tu não tenha o suficiente para quebrar a barreira de potencial, então não adianta tu botar o diodo, tu entende? Só que aí é um caso bem específico. Aí eu teria que ver para olhar e tal. Claro, não, tranquilo. São essas as situações que eu consigo imaginar. Tu não... Inclusive, aí no caso a matriz resolveu, semana que vem estão mandando um eletricista na matriz para ele instalar nos painéis dos MCPs, MCAs, Schottl, vão instalar um painel para quando tiver fuga, vai soar um alarme para detectar que tem fuga de energia ali. Show de bola, show de bola. Isso daí que eu estava atrapalhado com outras coisas, eu não consegui grudar nele para ver como é que era. Esse cara da onde? Esse cara é Catarina, é lá de Santa Catarina, é da Schottl, dos propulsores da Schottl. Cara, assim, ó, quando tu tem oportunidade, tu gruda nesses caras, assim, sempre, né? Que o cara sempre acaba aprendendo alguma coisa. Eu tava todo atrapalhado lá, cheio de coisa pegando, não dava. Quando foram trocar, isso daí há uns anos atrás, foram trocar um módulo para fazer lata. Era uma máquina que entrava o produto, ela amassava o metal e POC, encapava ela assim. Levaram para o Senai para dar manutenção lá. E veio um pessoal, agora eu não me lembro qual era a empresa, e foram fazer isso daí. E, cara, assim, ó, como eu aprendi com aqueles caras. Eu fiquei na volta o tempo inteiro, sabe, para ver o que eles iam falar, e me deram, até no final a gente trocou um pendrive lá, que eles me deram os manuais deles para fazer a calibragem, né, toda a instrumentação lá, pneumática e tudo. E, cara, assim, é outra visão tu trabalhar com um cara que está dando assistência para um tipo de máquina que já vem do tipo de uma empresa, né? Às vezes tu tá com o problema e o cara já está com a solução, assim. É bem legal. Tendo oportunidade, assim, de ficar na volta e grudar dos caras, tu gruda. E aquilo que eu sempre digo também, né, cara? Um cara, assim, que tu conhece, que é sempre bom tu ficar na volta dele, que tu aprende, é o Adir José, né? Esse cara aí, sempre assim, agora pediram um apoio para um grupo de pessoas da eletrônica, né? Meio que selecionaram, assim, né? Pegaram o pessoal de um canto, de outro e tal. Aí me chamaram o Adir José. Isso aí deve fazer um mês e meio. Para dar manutenção na parte elétrica das camas da Santa Casa, né? E tinha cama que tinha controle, tinha cama que não tinha controle, tinha motor que estava estragado, né? Eram 27 camas, né? Era para botar todo um leito a funcionar. A prefeitura pediu essa força aí. Tava tudo jogado lá numa sala e tal. Aí foram fazer um orçamento com uma empresa, não me lembro agora se era de Porto Alegre ou de Santa Catarina, orçaram em 60 e poucos mil para fazer isso daí. Era só reparo em controle e na máquina. Aí tá, chamaram o pessoal, levaram lá para um pavilhão e eram oito pessoas da parte eletrônica. Eu arrumei 2 camas. Assim, ó, mas passei um trabalho, porque umas tinham controle, outras não tinham. Aí tu desmontava um controle de uma para tentar fazer um controle na outra, tu pegava, daqui a pouco tu tinha problema. E também o componente era escasso, né? Eram CIs bem específicos, assim, um MOSFET, tal. Adir José consertou 8. O cara deu show. Era assim, ó, era um monte, era engenheiro, era um monte de cara e tal. E eu fui assim, né? Se eu consertar uma, tá bom, né? Pelo menos não perdi a viagem. E era um monte de cara, um monte de ferramenta, era não sei o quê, a minha ferramenta é alemã, a minha suíça, a minha não sei o quê. Aí o José chegou lá, pegou o alicate, pegou uma chave de fenda, pegou uma, outra. Não, isso aqui tu faz um curto aqui, tu vê se tá funcionando, tu faz isso aqui. Cara, o cara deu show. Show. 8 camas, ele consertou sozinho.
E no final das 27, a gente botou 20 a rodar. 20 camas. Já uma ala inteira da Santa Casa. Vai uma ala inteira agora. Vai funcionar. Legal. Então, hã? Bacana. Não, show. Voluntário, assim, né? Ninguém ganhou nada. Mas a gente conseguiu ajudar aí, né? A cidade, a comunidade, né? Porque não tinha leito, porque é obrigatório, né? No leito ter pelo menos uma cama que tenha regulagem. Como essas aí eram elétricas, tu não tinha como acoplar sistema de manivela. Senão tu ia ter que mandar para um torneiro, cara, ia ter que mexer em toda a cama para fazer isso daí. Aí a gente botou isso daí para funcionar. E agora a gente encomendou algumas peças, né? Alguns componentes lá que estavam faltando, alguns fusíveis, algumas coisas assim. Vamos ver se a gente consegue colocar pelo menos mais 5 daquelas 7 para rodar isso daí. Mas bem legal. Pessoal, vou abrir o material da aula de hoje aqui, tá? Vocês encerraram a disciplina com a Vivi na sexta-feira? Isso. Sexta-feira encerramos. Qual disciplina era? Era análise de circuitos 2. Análise de circuitos 2. Essa disciplina é Isso. Alice, né? Foi? Acho que essa disciplina antigamente era da Alice, não tenho certeza. Foi ela, se eu não me engano, foi ela que deu a 1. E agora eu tive uma 2 com a Viviane. Não, pois é. Estavam com saudade minha? A gurizada tava que não se aguentava mais. Só Ô, pedindo a tua muita volta. saudade, os guri estavam de ti, cara. Exatamente. Eu imagino. O Alex não parava de falar em ti. Volta, Tiger, volta. O pessoal tava conversando aí, professor. O professor assumia até Não era eu que tava com saudade dele, hein? Não era eu que tava com saudade dele, hein? O que é? Tava uma choradeira aí, Tiger, por causa pra te voltar de uma vez. Imagina. Você só olha sempre Aqui, professor, a gente vai fazer uma vaquinha para dar um microfone pro Alex até acabar o curso aqui, pelo amor de Deus. Ô, meu, não tem O condições, meu. microfone dele é horrível. olha, vocês são... Deixa eu pegar o material aqui e a gente já começa. Professor, Ah, eu estava olhando na internet e tinha um rapaz lá da Central da Elétrica. Aí ele estava vendendo um curso com um simulador P2P. O senhor já ouviu falar? sala da elétrica? Acho que é Sala da Elétrica. Eu fiz, há uns anos atrás, um curso inteiro da sala da elétrica e eles estavam começando com alguns simuladores. Era um simulador lá para a gente montar uns quadros, né? Mas era tudo muito precário, assim, tinha que começar. Um amigo meu que fez há pouco tempo disse que eles aprimoraram muito, né? Que eles montaram todo um sistema e parece que você está jogando um videogame. Tu tira o circuito, bota o circuito, botam problemas dentro do quadro, tu tem que solucionar e tal. Dizem que está bem legal. Eu não toquei nesse sistema novo, né? O que eu fiz foram os primeiros lá, os antigos. Era legalzinho, mas travava, não era nada bom. Dizem que agora os últimos são muito bons, né? Aí eu não sei. Posso até dar uma perguntada aqui para o meu pessoal para ver se alguém já fez, se eles gostam, se indicam. Sala de elétrica, mundo de elétrica ou... Como é que é o nome? Eu acho que é Sala da Elétrica. P. Eu acho que lhe digo aqui.
PX2 tu falou, né? PX2. Vou anotar aqui, depois eu... Acho que é P2P. 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 Eu vou pesquisar isso daí, se eu souber alguma coisa relevante para ti, Não, tranquilo. eu te falo aí. Eu te digo, os que eu fiz eram bem ruinzinhos, assim, travados. Eles estão sempre me abordando aqui no Facebook. Daqui a pouco eles me ofertam de novo. Daqui a pouco aparece. E deu uma baixada boa nos cursos ali, né? Na época eu fiz um de projeto. Isso aí foi logo quando eles começaram. Fazer uns 4 anos isso. 4, 5 anos. Eu fiz um de comandos, um de instalação predial e um de instalação predial e de inversor de frequência soft starter. E aí, sala da elétrica mesmo, professor. Sala da elétrica? Sala da elétrica. Sala da elétrica. Não, eu vou te dizer assim, eu gosto da abordagem, tudo lá, sala da elétrica é boa e tal, só que eu não gosto dos pulos, né? Eles resolvem as coisas, às vezes, de uma maneira muito mágica, assim, e tipo, é informativo pra caramba, tu aprende muita coisa, tu vê o que é um relé, tu vê o que é um temporizador, tu vê, tu abre a soft starter, eles te mostram toda ela, o inversor e tal, até parametriza um pouquinho, né, de acordo com o manual lá do fabricante, mas tem muita coisa, assim, muito cálculo, as coisas pesadas, que era o que eu queria, assim, vamos ver, né, pô, o cara deu aula no Senai de São Paulo há muitos anos, o cara é engenheiro, não sei o quê, pensei, daqui a pouco ele vai ensinar a fazer essas contas aí. Se tu pensar, vou aprender a dimensionar um fusível, não vais. Vou aprender a dimensionar um relé de sobrecarga, não vais, tu entende? Tu vai saber o que é, tu vai saber para que serve, tu vai entender, entendeu? Mas agora o grosso, o pesado, não... Faltou, assim. Não sei se hoje, daqui a pouco aprimoraram o troço e tá muito bom. Claro. Mas antigamente não tinha, entende? Eram uns pulos. Por exemplo, assim, eles começam mostrando as bobinas dos motores monofásicos. Aí vão lá e dão um motor monofásico com uma fase auxiliar com capacitor de partida e interruptor centrífugo. E te dão isso como universal. Só que não existe isso. A gente tem uma penca de motor monofásico que não tem fase auxiliar. A maior parte deles tem, mas tem muitos que não tem, entende? Aí, tipo, vários erros. Por exemplo, trabalhando com fase invertida. Ele deu um módulo inteiro com a fase invertida. Entende? Então não dá assim, vou fazer um curso aí para me aprimorar, beleza. Mas não pensa assim que tu vai pegar o curso, vai botar como regra, que tu não vai. Vai ter muita coisa boa, muita coisa que tu vai aprender, com certeza. Mas não dá para levar tudo ao pé da letra. Não dá mesmo. Deixa eu achar o material aqui que eu preparei. Saudades das suas listas, professor. Christopher. Foi o Diego. O Diego? Não se preocupe, gurizada, amanhã tem uma. Mas vai ter medo dela. O que é? É bobagem, é bobagem. Esse Alex não Tá presta. feliz, aqui? Não presta esse Alex. Muita barbada para vocês. Acho que é isso, né? Tá muito mole o negócio. Não. Continua nessa levada que estamos bem até o final do curso, se Deus quiser. Eu levo o negócio bem tranquilo.
Acho que os outros professores não levam assim, né? Dão mais pressão em vocês, né? Tem que começar a dar mais pressão. Ah, professor, vamos na manhã aí que estamos aprendendo. Tá de boa. Pesquisa leva a gente a procurar, Tá. pesquisar. O quê? Dá-lhe a meio. Aperta, Dá-lhe a meio. aperta, Dá-lhe a aperta, meio. aperta. Quero ver eles chorar depois. Não dá colher, não dá colher. E é a melhor Tava com coisa para saudade. aprender do que tu ter um monte de exercício para fazer. Pô, eu pelo menos acho que aquilo que tu procura, responde e tal, é uma coisa que nunca mais te esquece. Eu acho também, né? Daqui a pouco eu tô... É por aí. Não, é por aí sim. Brincadeira à parte, mas é pior que é mesmo. Vocês estão vendo aqui o quadro? Ah, Ah, tá no punch aí, né? Aqui, vocês estão conseguindo ver? Tá, então tá. Parece que travou aqui o troço, peraí. O que vocês estão lendo? Já em branco. tela branca. Tá, beleza. Tá, estão com os cadernos, as canetas aí. Então a gente já vai começar então. Beleza, pessoal. Hoje, tá? A gente vai começar então pelo estudo dos geradores, tá? Pessoal, o que são geradores? Tá? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, alto, claro. Beleza. Vocês viram isso já, né, em análise de circuitos? Sabem o que é um gerador, né? Ou não? Sim, gerador é aquele que rebaixa ou aumenta. Não, é transformador. Ah, é verdade, desculpa. Ratei. Gerador, vimos também, é o que faz gerar energia. Ah, é verdade. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Isso daí pode parecer uma coisa assim, pá, isso é uma bobagem, isso é muito básico, não sei o quê. Mas, pessoal, a gente tem uma gama muito ampla de geradores, tá? Nós temos geradores que podem ser químicos, elétricos. A gente pode ter... quando eu falo em geradores químicos, tá? Eu estou falando de uma gama muito ampla. Por exemplo, assim, a primeira coisa que a gente pensa no gerador, né? Quem já viu, quem conhece, é o gerador a gasolina, a diesel, a algum combustível, né? Quando a gente fala, então, nesse tipo de componente, a gente está dando propriedade para geração de energia elétrica, tá? Dois fatores primordiais é ter, então,
dois polos, tá? O que vai haver dentro desses dois polos? A clássica diferença de potencial, tá? Gerei energia, seja lá pelo processo que for, eu tenho uma diferença de potencial. A partir dessa diferença de potencial, então, eu vou ter a circulação de corrente elétrica, tá? Só que nós não temos apenas a geração limpa, nós temos perdas, tá? Em todo o circuito. Nós temos desde a resistência externa, com resistores, com oscilações do circuito, com emendas, com diferença em a secção de um fio, ou bitola, né? A gente conhece por bitola, eu posso chamar o diâmetro do condutor secção, posso chamar também de bitola, né? Então, quanto maior ou menor, eu posso ter uma impedância. Tá? Alguém já ouviu falar em impedância? Impedância. É uma guerra massa, o bagulho vai ficar quente. Acho que alguém deixou o microfone ligado aí, pessoal. Tá? Então, essa impedância, ela é uma resistência interna. Todo e qualquer condutor terá sempre uma impedância, tá? Então, isso daí é regra básica, universal, vale no Brasil, vale no Japão, vale na Jamaica, no Equador, no mundo inteiro, tá? Todo e qualquer condutor terá uma resistência interna. O nome dessa resistência interna é impedância, tá? Beleza. Dito isso, então, eu posso colocar um esqueminha aqui para vocês conseguirem visualizar de uma outra forma, tá? Vou colocar aqui. Tá? O que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho aqui, está cortada, tá? E aqui eu tenho, então, o esquema, tá? De uma fonte geradora com o gerador interno e a impedância, tá? Que é essa resistência aqui. O símbolo da impedância, tá? É igual, idêntico ao símbolo da resistência, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os dois, são idênticos, tá? A diferença é que um é resistência e outra é impedância. O que diferencia resistência de impedância? É a letra R. Uma é minúscula e a outra é maiúscula, tá? Vocês viram Professor, desse jeito aqui é impedância. Vocês viram aqui é resistência, tá? O que professor, diferencia resistência de impedância? Conceitualmente, resistência é a oposição da circulação da passagem à corrente elétrica, tá? Ou seja, em poucas palavras, dificulta a corrente de passar. A impedância tem outra definição, que é a dificuldade da circulação da corrente elétrica. Ou seja, é a mesma, né? Então, tanto a impedância quanto a resistência têm absolutamente a mesma premissa, a mesma definição. Tá, então, por exemplo, estou até louco, né? Estou até louco, está me dizendo
que as duas têm a mesma definição, a mesma simbologia. Qual é a diferença, então, de uma para outra? Por que não coloca numa só? Por um simples fato. A resistência é externa. A impedância é interna. Tá? É o que está dentro. Tudo tem impedância. Muitas vezes essa impedância é tão pequena que ela é descartada, né? Na lei de Ohm, nós trabalhamos com resistência, não trabalhamos com impedância, porque ela é desprezível, tá? Quando eu estou trabalhando nesse processo de geradores, ela já é levada em consideração, tá? Então, assim, ó, para a gente poder entender bem, eu tenho um condutor e quando a corrente circula por ele, só pelo fato dos elétrons se ordenarem para que a corrente circule, eu já estou tendo impedância, tá? Só que, assim, ó, o cobre tem uma baixa impedância. O alumínio tem uma impedância um pouco maior. O ferro tem uma impedância maior ainda, né? Todos são condutores, todos têm a capacidade de condução de corrente. A diferença é que a condutividade de cada um deles vai mudar. E qual é o fator determinante para que a condutividade mude? É a impedância, tá? Beleza. Dentro da eletrônica, nós, então, precisamos sempre levar em consideração a impedância, porque a gente está trabalhando com correntes minúsculas, né? A gente está trabalhando com 10 miliamperes, 1 nano, 1 micro, 10 micros, 100, sabe? Nessa situação, a impedância vai ser muito importante. Na eletricidade de potência, é desprezível, entende? Dane-se a impedância, nem coloco no papel, nem faço as contas para calcular a impedância, tá? Você já tinha ouvido falar em impedância? Já tinha sim. Ok. Oi? Nós vimos agora nessa análise de circuitos aqui com a Viviane, nós vimos nos cálculos, nós tínhamos que calcular a impedância para descobrir se o circuito era capacitivo, indutivo, Resistivo? tinha um monte de cálculo aí, descobrir essas potências, aí tinha que calcular em algumas situações ali a impedância, também descobrir a impedância. Tá, então eu não estou falando nada novo aqui. É isso. Vocês já sabiam a definição toda. Beleza, não preciso me preocupar então com impedância. Vocês dominam. A gente viu mais nessa parte de descobrir em cálculos, né? Claro, É que quando tu ela não entrou analisa, muito, né? quando tu analisa circuitos, né, vocês viram lei de Norton, lei Thevenin, vocês viram isso? Nós vimos outras aí, a Kirchhoff, acho que é uns nomes estranhos aí, umas leis aí, a teoria dos nós, essa lei É dos quando nós, vocês. Kirchhoff é das quando vocês malhas. as leis dos nós e as leis das malhas. Foram vocês. Isso aí que a gente viu essa parte aí. Tá. Foi basicamente isso daí. Tá, então tá. Sim, é calcular. Para ver até onde eu posso ir e até onde eu vou ter que complementar. Tá, então beleza. Sim. A gente está aqui, vocês estão entendendo o que é a impedância. Tá. Circuitos eletrônicos levam em consideração a impedância. Uma impedância muito alta vai me gerar uma oposição à circulação da passagem da corrente elétrica que pode me parar o circuito. Tá? A intenção não é essa, né? Não é o que a gente quer. Quando eu falo aqui em geradores, eu não falo só de geradores em corrente alternada. Existem geradores em corrente contínua. De aí é que a coisa começa a ficar bem interessante. Me citem uma fonte geradora de corrente contínua.
Eu acho que é a bateria. Perfeito. Uma bateria de carro, de ônibus, uma pilha, essas pilhas que a gente tem de controle remoto, dependendo da situação, tá? Eu posso usar um capacitor como fonte geradora, tá? Então, os circuitos podem ser em corrente alternada e em corrente contínua, dependendo sempre do tipo de fonte geradora que a gente está trabalhando, tá? Básico. O circuito de corrente alternada, ele tem um funcionamento. Por quê? Porque ele vai ter uma frequência diferente de zero, porque ele vai ter um semiciclo positivo, ele vai ter um semiciclo negativo. O capacitor, tá? Vai carregar e descarregar. Quando a gente fala em corrente contínua, aí a frequência é igual a zero, a gente não tem oscilação. O capacitor, ele vai atuar como uma chave aberta ou fechada, né? Então, dá para tu fazer até um arranjo entre capacitores para eles funcionarem como diodo, né? Tem gente que faz isso assim, numa necessidade muito extrema, mas não é a intenção. O que vocês precisam entender é que o capacitor pode servir como uma chave aberta e fechada, dependendo do tipo de corrente, tá? Capacitor, corrente contínua, é uma coisa. Capacitor em corrente alternada é outra. Ah, não, mas peraí. Um capacitor eletrolítico, ele tem polaridade, né? O capacitor eletrolítico, ele tem polaridade. Então, como é que eu vou submeter um capacitor eletrolítico a corrente alternada? Não submeto. Não submeto. Se eu estiver falando de um capacitor de plástico, se eu estiver falando de um capacitor de cerâmica, se eu estiver falando... Aí tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, quando eu falo um capacitor polarizado, ele vai sempre funcionar em corrente contínua, tá? Eletrotécnicos, eletricistas, engenheiros eletricistas, eletrônicos, a gente tem que entender que o mundo funciona sobre a vista de duas óticas, na corrente alternada e na contínua. Isso vai nos acompanhar sempre, tá? Tá, isso aqui está tudo funcionando em contínuo, isso aqui está tudo funcionando em alternado. Seja na área que for, seja no que for. Tirando a predial, que a predial vai ser sempre em alternada, o resto a gente vai ter que ver. Na industrial a gente usa contínuo, e muitas vezes, sabe, para muita coisa. Então, fiquem sempre com isso daí na cabeça, tá? Beleza. O que a gente tem aqui, tá? Que vai nos determinar o objeto do nosso estudo aqui, tá? Essa equação, não sei se vocês conhecem, se vocês já viram, tá? U igual a E, tá? Menos RE. Conhecem? Esse aí não. Oi? Esse aí não. Não? O que vocês me dizem, então? Que seria tensão menos resistência de corrente? Aqui, pessoal, tá? A gente tem esse E, tá? Que é o valor interno, tá? Então, eu tenho um valor de potência de tensão interna, tá? Não é potência, é tensão. E tem o valor da minha impedância, tá? O que acontece aqui? Se eu multiplicar o valor da impedância pela corrente que está circulando e diminuir a tensão interna dele, eu vou ter o valor da tensão externa, tá? Eu vou ter o valor total. Então, uma coisa que eu tenho dentro, tá? Uma coisa que eu tenho aqui dentro,
outra coisa que eu tenho aqui fora. Ah, mas isso daí na prática não se aplica. Se aplica, se aplica muito bem. E dependendo do valor interno, eu consigo deduzir tudo o que está acontecendo no resto do meu funcionamento. Tá? O que que pode acabar me acarretando perdas, coisas do gênero? Quem faz o processo químico na corrente contínua, nas pilhas e baterias e tal, é um líquido que pode variar, né? Pode ser ácido, pode ser placas internas com diferentes isolamentos, posso ter muitas coisas, tá? E isso daí vai determinar o tempo de vida útil de funcionamento da minha bateria, tá? Perfeito. O que que em máquinas, transformadores, estudo de diodos, estudo de componentes de eletrônicas, precisam determinar funcionamento ideal e funcionamento real, tá? Funcionamento real nunca se deve desprezar as perdas. O ideal não se considera perdas, tá? Então, essa é a grande briga entre o engenheiro e o técnico. O engenheiro projeta tudo às mil maravilhas, vai lá, faz as contas, no papel tudo bonitinho, tudo fecha, os cálculos redondos, pode botar para rodar. Aí o técnico, o cara que chega lá na área, na planta, diz, não, isso aí não funciona. Tu vai ter que deixar uma folga, 10%, 15%, a gente vai ter um problema. Não, pode funcionar aqui. E aí é que tá. Por quê? Na vida real, tu vai ter calor, tu vai ter frio, tu vai ter falta de isolamento, tu vai ter emenda. No projeto não tem emenda, né? O cara, quando calcula lá, o troço só botou emenda. No papel não tem. Só que na vida real, tu entra lá, é mais emenda do que fio, né? Aí tá, o que eu vou fazer? Né? Então, tu vai ter que prever todas as situações. Ah, mas o meu transformador, quando eu calculei tal para tal área, mas aí tu está com um transformador dentro de uma sala que não tem refrigeração. Então, a temperatura vai ficar tão alta em dias de verão que o meu transformador vai ter uma perda no núcleo 3, 4 vezes maior do que no frio. Aí tu pensa, pô, por que que sempre no verão essa máquina para de funcionar? Dá esse tilt, estoura. Não tem refrigeração. Só que no papel foi previsto? Não foi. Entende? Então, o que é real e o que é o que é real e o que é ideal tem uma distância muito grande. Tá? Uma distância muito grande. E isso daí a gente tem que saber para poder, pelo menos, entender. Não, peraí, mas isso aqui, quando tu projetou, não tinha essa série de situações. Pelo menos para a gente interpretar. Porque o técnico, ele tem que ser um crítico. Ele tem que questionar, né? Não, mas peraí, olha toda a situação. Por que eu sempre digo para vocês em tudo? Eu tenho que ver, eu tenho que olhar, tem que sentir. A gente tem que, cada situação é uma situação. Tu não vai pegar um modelo de instalação elétrica do Polo Norte e vais aplicar lá no Equador. Ou tu não vai pegar um do Equador e tu vai colocar lá. Não vai, sabe? As coisas são para determinadas funcionalidades, tá? Beleza. Dito isso, a gente segue adiante então, tá? O que que eu preciso dizer para vocês, tá? Antes de mais nada, aqui uma coisa que eu esqueci de botar, tá? Esse E aqui, esse cara aqui, ele é Joule por Coulomb, tá? Que é a mesma coisa
kV, tá? Nada mais é do que a energia que atravessa o gerador. Beleza? Tranquilo? Tá. Tá, isso aqui depois eu falo, tá? Tá, beleza. Alguém até agora não entendeu alguma coisa? Quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Tranquilo? Professor, ali o senhor falou ali que o R minúsculo ele ele é a impedância, Isso. que é o valor que vem a ser o valor Valor interno. resistência interna. Isso. É isso? É isso. E o R maiúsculo É, a resistência. Oi? é a externa, é através de um resistor, é através... É resistência externa. Isso. Tá, e nesse outro desenho que o senhor fez aqui no de cima, aqui, ó. O senhor fez o primeiro, depois fez o segundo. Ali o senhor colocou o R da impedância, o R minúsculo, e ali embaixo o que o senhor botou é um C, aquilo ali? Não consegui compreender. Aqui é um E. É um E. É um E. É o E da... Esse E que o senhor falou, da Joule dividido por Coulomb, que é o volt. Isso. Tá, e como é que ficou? Lê para nós essa fórmula aqui, então, como é que ficou? Tensão. Ficou a tensão, tá? Que é igual ao E menos a impedância. Esse E é como energia? Energia. Como energia. Isso. Menos a impedância vezes a corrente. Sim. Mas esse E aí, no caso, ele é a tensão interna? Nesse caso aqui é do gerador. Aqui, o senhor falou que esse E é a energia que atravessa o gerador. Esse E é a energia que ele gera? Não. É a energia que circula aqui dentro. Tá, quando está girando... A que está aqui fora é uma coisa, a que sai. Mas a que está aqui dentro é outra. Essa energia é a que está sendo criada no campo? É a que está ali dentro, que está tendo as perdas, tá? Que está tendo todo o processo ali, o químico, tudo, e a que sai é outra. A que está lá dentro, tá? A que está lá dentro, ela é geralmente maior do que a que sai. Porque ela vai ter perdas, entende? E é isso que a gente vai estudar, é isso que vocês vão ver. A gente vai fazer os cálculos e vocês vão começar a visualizar isso, tá? Lá dentro do gerador é criado X energia. Só que internamente ele perde tanto por causa da resistência, por causa disso, daquilo. Na saída a gente vai ter tanto. E aí, professor, mas numa pergunta, o senhor vai colocar na pergunta a energia que ele está gerando lá dentro? Pode acontecer, pode ter situações. Porque como é que a gente sabe a energia que ele está gerando lá, que ele gera lá dentro? Se eu te der a energia que tem lá fora e te der a impedância, tu faz o caminho contrário. Ah, tá. É isso que a gente vai trabalhar. A gente vai brincar com esses valores, né? Tá me escutando, professor? Oi? Tá me escutando? Não consigo te ouvir. Tá me escutando agora? Tô baixo, mas tô.
Pode me repetir ali, ali é V igual a E. O que significa ali? Só para me anotar aqui. U é tensão externa e energia do gerador. Não estou escutando. Menos a impedância vezes a corrente. Não estou escutando nada. Tá melhor? Liga o microfone aí, Alex. Liga o microfone, que aí tu vai ouvir. O tá? É a tensão externa, tá? Estou escutando nada, professor. Ninguém está escutando nada. Eu tô ouvindo, pra mim tá bom. Tá bom? Pra mim O tá. microfone do Alex tá com interferência, por isso que ele não escuta. Não, agora eu O voltei. microfone dele. Repetir pra mim, tá? Faz favor, se for possível. Tá me escutando agora? Tô escutando. O V, o E, o R. Pra mim anotar, por favor. O V, aqui ó, o V é tensão externa aqui é energia interna aqui é impedância e aqui é corrente. Show de bola, show de bola. Certinho, obrigado aí, display, professor. Beleza. Tá? Então tá. Amanhã a gente começa então com as nossas famosas listinhas, tá? Amanhã eu vou deixar então. E aí a gente vai bem tranquilo, bem de boa. A gente tem bastante aula, tá? Tem um número bom aí, dá pra gente bem tranquilo, bem na manhã, tá? Professor, qual é o nome dessa matéria? É Máquinas 2. Máquinas 2. Ela vai até quando, professor? Ela vai até dia 7 é feriado, né? Dia 7 é feriado. Ela vai até dia 10. Dia 10. Depois, o senhor de novo, não? Não sei, eu estava ajeitando lá as coisas, eu dei um pulo lá na GP para cortar uns cabeamentos, deixar aqui para a gente, quando entrar em comandos, a gente fazer alguma aulinha lá, né? Botar uma partidinha direta, bem de boa, fazer uma reversãozinha simples ali, né? Mas aí depois a direção vai entrar em contato com vocês, a gente vai planejar isso aí, vários rodízios aí, para aqueles que tiverem vontade, né? Aí eu não sei quando que vai ter essa disciplina aí, se vai ser mais para o final do ano, quando que vai ter. Mas aí eu que vou dar, tá? Pô, aí sim, aí tá valendo. Show de bola. Isso daí eu faço questão de dar essa disciplina para vocês. E, claro, vai ter o online normal, tá? E aqueles que tiverem disponibilidade, quiserem ir dentro do protocolo de segurança e tudo mais, claro, a gente pode ir lá na escola e fazer isso aí, tá? Não, eu lhe pergunto, professor, agora, ali para final de setembro até o dia 20 de outubro, não tem previsão, não tem noção do que matéria vai estar, se vai estar com o senhor ou não? Não sei. Uhum. Não, até vai ter que viajar alguma coisa? Eu tinha comentado com os colegas, o educador que eu trabalho vai docar, ele vai para Itajaí, é a companhia que eu acompanho a docagem, e o ritmo é frenético. Se levanta muito cedo e depois do estaleiro vai para o hotel 20,
21, 22, e é muita correria, não vai ter como. Tá? Não, por isso que eu estava querendo ver, Sim. mas... Não, tranquilo, deixa eu chegar para Não, eu vou dizer mais assim, perto. sendo eu, sabe que olha no YouTube, manda a lista, me entrega depois, a gente dá um jeito, tu entende? Aí Sim. isso para ti e para todos, né? Agora, Claro. o outro professor, bom, aí com ele, né? Aí eu não. Não. Por isso que eu estava lhe perguntando. Tá? Beleza? Tranquilidade, então, gurizada. Fechou. Por aqui, então. Para a primeira aula, não vamos tocar muito, tá? Valeu. Um abraço, boa noite a todos aí, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu.